Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Búria Podcast, o seu primeiro e único podcast sobre Vampire Academy no Brasil. Eu sou a Luene. E eu sou a Gisele. E hoje estamos aqui para dar as nossas impressões finais sobre a primeira temporada de Vampire Academy. Bom, pessoas, chegamos no fatídico dia, né? 10 episódios se passaram, comentamos um por um. E agora chegou o momento da gente dar o nosso veredito. E aí, Gisele, nós gostamos da série? Da temporada, né? Olha, eu não vou dizer que eu desgostei, que eu odiei, mas eu também não posso falar que eu gostei, que eu amei, que era a expectativa que eu tinha, né? De amar uma coisa vinda de VA, porque a gente já teve uma adaptação fracassada que foi o filme. Eu diria que foi uma temporada que teve muitos altos e baixos, e isso acabou prejudicando o resultado final. E pra você? Com certeza. É a mesma coisa. Ela foi numa crescente, eu cheguei com muita expectativa na série, de peito aberto, assim, e fui aceitando, falando, não, isso aqui tem potencial, dá pra melhorar. No começo eu sempre esperava mais, e fui tendo uma crescente até o sétimo episódio. Sim. E depois me jogaram no chão e pisaram em cima. Basicamente é a sensação que eu tenho. E assim, todos os problemas, eles estavam ali. Só que como tinha uma crescente, eu tinha uma expectativa de que as coisas fossem sendo resolvidas. Mas os problemas, eles chegaram a um ponto que eles se agravaram e eles fizeram o castelo ruir. Né? De toda a construção, ela foi colapsando, né, na verdade. Por falar em expectativa, eu quero deixar claro aqui que todas as nossas expectativas foram moldadas em cima do que as próprias produtoras falaram a respeito da série que elas estavam fazendo, né? Qual era o objetivo com esta adaptação. Porque ali na fase de promoção do produto delas, elas bateram muito na tecla que era uma adaptação que teria uma fidelidade com a essência da história, a essência dos personagens, que era isso que elas queriam manter. E eu entendo, porque eu não sou uma fã purista que quer ver exatamente as mesmas cenas dos livros em tela, não faço questão. Então, quando veio o anúncio do casting, por exemplo, eu achei maravilhoso. Putz, vai ter diversidade, é algo que a gente precisa. Vamos bater na tecla de novo. VA foi escrito há 15 anos. Não dá pra você fazer a mesma leitura de mundo e de cotidiano que era na época que a Rochelle escreveu. Precisava de uma atualização. Com certeza. Isso a gente até esperava, a gente ansiava por uma mudança. Sim, era uma coisa que eu queria, não era nenhuma questão de, eu espero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça. E aí as coisas foram encaixando muito com essa expectativa inicial. E aí elas foram falando, a essência dos personagens, a essência da história. A gente vai reorganizar alguns acontecimentos, mas é pra contextualizar aquelas histórias que... Porque elas falaram uma coisa que eu concordo. Quando o VA começa, muitas histórias já aconteceram e se encerraram. Mikael e Sônia, a Sônia se transformando em Strigoi por causa da escuridão, né? A morte dos pais da Alyssa e tal. Então elas falaram assim, para um produto de televisão, de série, é um desperdício, a gente quer contar essas histórias. Outra coisa que elas comentaram é que elas iam pegar muitos plots que ficaram em aberto nos livros e iriam trabalhar, né? E tem muitas pontas, tem muitas coisas que a gente lê nos livros que a gente percebe, nossa, ela podia ter seguido por esse caminho, ela tinha essas opções, e a Rochelle foi abandonando no meio do caminho, foi deixando algumas coisas por não concluídas, né? Ela não desenvolveu, na verdade, para aqueles lados. E quando elas comentaram isso, eu criei uma grande expectativa. Eu falei, pô, legal, tinha muito potencial. Uma parte política da história que tinha um grande potencial que não foi desenvolvido. E aparentemente elas iriam por esse lado, elas falaram muito que elas iriam desenvolver política, enfim. Então a gente criou uma expectativa em cima do que foi vendido para nós ali na Comic Con, nas entrevistas. A gente não criou nenhuma expectativa da nossa cabeça, né? A gente realmente foi dali. A gente foi com o peito aberto. A gente sabia que não ia ter nada super literal. A gente imaginou identificar algumas coisas dos livros na série. No fim das contas, tivemos identificação com algumas coisas, mas a maior parte foi modificada. Mas antes até de entrar nessas questões,
Eu quero dizer que assim, como impressão, né, já que é um vídeo de impressão, qual foi a impressão que eu fiquei? Que VA foi uma série produzida pra televisão, só que ela acabou caindo num streaming. E são produtos totalmente diferentes, né? Eu acho que a gente já falou isso aqui em alguma ocasião, que uma série produzida pra TV, o público da TV, na verdade, ele é um público de hábito. É aquela série que tem que estrear todo ano na mesma época, que a pessoa ela vai sintonizar o canal e às vezes ela não tá nem prestando atenção, ou então a emissora que tá transmitindo tá preocupada com o produto seguinte e ele só quer que aquele produto anterior tenha uma boa audiência para entregar uma audiência decente pro produto principal. Então é hábito. A TV ela vai estar ligada. O streaming não. O espectador ele tem que ir atrás do produto, ligar e assistir a temporada do início ao fim. Só que na TV, a gente tem uma série que ela precisa ficar no ar 9 meses. Então ela tem uma duração muito grande, 24, 25 episódios. E aí eu sinto que tinham um roteiro pra fazer 24 episódios e tiveram que espremer esse roteiro em 10. E isso prejudicou muito. Eu acho que isso é um grande problema da série, é um roteiro muito inchado. Sim. Você vê que tem uma quantidade enorme de tramas, tanto que você percebe que pegaram tramas dos 6 livros. Exatamente. Eu acho que só não adaptaram a parte do Dmitry Strigoi, né, do 4º livro. Mas todos os outros livros você identifica que eles foram trazidos. E assim, são livros grandes, densos, para 10 episódios, né? E são muitas tramas. E aí elas foram trazidas, a maior parte não foi bem desenvolvida, porque não tinha tempo de tela pra isso, pra dar pros personagens. Ficou tudo muito jogado, né? A maior parte das coisas acontecem fora das telas, e aí os personagens falam que houve aquilo, aconteceu aquilo, você fez aquilo, mas a gente não viu o personagem fazendo aquilo, acho que uma coisa tendo aquela atitude. Sim, e uma coisa principal é que não houve uma apresentação desse universo fantástico. Mas... Pra início de conversa. Mas vampiro é um elemento da cultura pop, todo mundo conhece. Ok, mas os vampiros de Vampire Academy são diferentes. Eles têm a questão da mortalidade, de 3 tipos de vampiro, as transformações, um nasce, o outro é transformado, como que mata um Strigoi, pode ou não pode andar no sol. E nada disso a série fez questão de estabelecer pro público leigo. É como se partisse sempre do princípio, quem está chegando já leu os livros. E isso não funciona. A maior parte de um público não é leitor. A gente não pode assumir que todo mundo que está indo consumir aquilo leu. Essa primeira temporada, ela tinha que vir principalmente para estabelecer esse universo, todas as regras desse universo pro público que tá chegando, basicamente. Né? Então, pelo menos eu acho que uma boa parte dos episódios tinha que ser dedicada a isso, tinha que ter falas, linhas ali de texto em que os personagens explicam as regras, o que são os moroi. O contexto dos moroi é uma coisa diferente da mitologia dos vampiros, né, como a gente já falou. A própria política deles ali, né, ficou muito confusa aquela coisa, tem uma rainha, mas aí tem que indicar pessoas, eles não explicaram por que tinha que escolher pessoas de outra família, por exemplo. Numa monarquia, a coroa vai sendo passada por hereditariedade. Em VA é diferente. E isso a série não explicou. A série não explicou os conceitos básicos para quem é leigo. E nós que já lemos, também recebemos conceitos novos que não existiam nos livros. E tivemos que nos adaptar, que também ficaram confusos. Então, foi um mar de informações mal contextualizadas e mal explicadas. E isso deixa confuso para quem... Isso não retém um público novo. Isso é o maior pecado, eu acho que da série, não reter o público novo, porque você chega, você quer assistir um produto novo, mas eu não conheço essas regras. Pra eu conhecer eu vou ter que pegar os livros, mas eu não quero pegar os livros, eu quero sentar na frente da TV, ligar o meu streaming e assistir 10 episódios e entender o que tá acontecendo neles. Então, aí eu penso assim, além de você ter um roteiro muito inchado, muito acelerado, e passagens de tempo confusas, que é algo que a gente ficou batendo na tecla aqui desde o primeiro episódio, você tinha um elenco muito bom. Essa era a parte boa, né, da coisa toda. Os cenários
muito bem escolhidos, assim, não tem um A pra falar da ambientação, dos figurinos também, você percebia que tinha um dinheiro ali, mas só isso não sustenta. E aí chegou um ponto que nem as boas atuações conseguiram sustentar o que o roteiro estava fazendo, porque os atores, eles eram obrigados a seguir a história confusa que os roteiristas estavam entregando pra eles, e os personagens começaram a se contradizer. Aí contra Então, no início da temporada, a gente via aquilo que foi prometido. Ah, vocês vão ver a essência dos personagens dos livros. E tava realmente ali. Só que conforme a série foi avançando e a gente foi percebendo que a história dos livros não era exatamente a história que as produtoras queriam contar, os personagens começaram a agir de maneira contraditória. Sim. E isso a gente acredita que é um grande problema de terem muitos roteiristas envolvidos na série, e eles foram escrevendo a série conforme ela foi sendo produzida. Então, aparentemente não houve uma sincronia, uma conversa. Tem episódios que não se conversam, você percebe que é perceptível uma falta de continuidade ali. Sim, tem coisas que acontecem na série que são completamente desnecessárias, sendo que a gente tá falando aqui o tempo todo que tem informações que não foram dadas, e aí tem acontecimentos que não precisavam estar ali. Exatamente. Então você tá perdendo tempo de tela com coisas que não precisavam estar, sendo que você precisava estar contando outras coisas. Exatamente. E um outro problema que eu identifico é o fato da série ela ser baseada nos livros e não uma adaptação. Porque, de novo, vou reforçar, não somos fãs puristas, não fazíamos questão que linha a linha estivesse adaptada em tela, mas eu penso que quando você vai fazer uma adaptação, a base você já tem, que é a obra original. Ali, eles pegaram a obra original e criaram algo em cima, fizeram uma releitura ou uma fanfic. Porque absolutamente nenhuma cena dos livros foi adaptada, não existe. É tudo diferente. Nesse quesito, a minha opinião é que se a série ela vai me trazer algo totalmente novo em cima com aqueles personagens, ela tem que trazer algo no mesmo nível ou melhor que os livros, ou melhor. Então, e não foi o que aconteceu, e é isso que é decepcionante. Se tivesse tido uma trama nova, mas uma trama realmente bem construída, que fosse coerente do início ao fim, não seria problemático. A gente estaria vendo uma nova roupagem, uma nova história para aqueles personagens, mas ela não é coerente. Então você não compra essa nova história e você sente falta de ver aquilo que a gente leu nos livros. Não precisava ser literalmente aquilo, mas sei lá, falta uma cena da cabana, não vou mentir, falta umas coisinhas assim, um mimo pra gente. A gente sente um pouco de falta disso, porque a gente o produto novo também não entregou, então você fica no meio do caminho, nem lá nem cá. Eu acho que... Eu não sei, eu não posso falar por outras pessoas, mas se eu fosse a autora da história, eu ficaria um pouco incomodada com a quantidade de mudanças, porque soa quase desrespeitoso. É como se você estivesse falando assim: olha, seus personagens são muito bons, a sua ideia é legal, mas eu posso fazer melhor. Então eu vou pegar a sua base, vou jogar fora e vou recriar em cima, e você vai ver quão melhor isso aqui vai ficar. Você fazer isso com obras que já são clássicas, de séculos e séculos, autores que já não estão mais entre nós, tipo um Romeu e Julieta da vida, ou alguma obra da Jane Austen, é uma coisa. A gente já teve até adaptação de novela da Globo em cima de Orgulho e Preconceito. E ok, tá aí. Mas Orgulho e Preconceito já foi adaptado fielmente várias vezes. Então a gente tem adaptações fiéis, a gente tem releituras, a gente tem pra todos os gostos, né? Agora você tá pegando uma obra de um autor contemporâneo e você tá fazendo uma releitura em cima daquilo. Eu acho esquisito, me incomoda um pouco. E você pega conceitos que funcionam muito bem na trama e você quer dar uma nova roupagem completamente diferente. Exato, e ela não funciona. É exatamente isso. Você quer dar um novo conceito. Se você olhar de perto a série, até conceitos que funcionavam muito bem nos livros, que eram simples e muito bem explicados e embasados, a série fez questão de mudar. Um exemplo é a escuridão.
A série, ela não quis que a escuridão fosse... a pessoa vai usando o espírito e ela vai gerando escuridão. Não, ela veio com uma explicação completamente rebuscada de que o espírito precisa de luz, então ele consome a sua luz, por isso surge a escuridão, sabe? Por quê? Por que você já não usou um conceito que era tão simples e funcionava tão bem? Por que essa necessidade de mudar tudo? Sim, eu tinha muito medo deles terem essa necessidade de mudar tudo, porque eu já vi isso acontecer em outra série, porque ele adaptou pro filme, o filme não deu certo, e eles fizeram totalmente diferente na série, também não deu certo. Eu falava isso pra Gisele, que eu morria de medo disso acontecer. E aconteceu um pouco disso, porque eles não funcionam, eles querem fazer uma coisa completamente diferente do que aconteceu no livro, não é nem no filme, é no livro mesmo. E também não funciona na tela. Então, assim... Mas se fosse uma questão, assim, de se distanciar do primeiro livro, porque já teve uma adaptação referente a ele, ok. Mas como elas usaram elementos de todos os livros, dos 6 volumes, e nada foi adaptado de acordo com o que tá na história, fica aquele negócio, fica aquela sensação de fanfic, sabe? Só que uma fanfic muito glamurosa e com muito dinheiro envolvido. Sim. Eu vou bater na tecla. É um roteiro muito inchado, que os personagens vão perdendo a personalidade. E algo que me incomodou muito, que no final ficou muito claro, foi os plots da Rose terem sido distribuídos. Não sei se a gente já pode entrar nessa seara de pontos do roteiro. Mas assim, plots da Rose foram distribuídos para outros personagens, por exemplo, entre a Alissa e o Dimitri. E aí fica aquela sensação de esvaziamento da personagem, porque ela fica sem um propósito na própria série. E a Rose é a cabeça dessa série. Por mais que a Alissa seja a protagonista também, não precisava ter esvaziado os plots dela pra Alissa também ter outro destaque. Podia ter dado uma continuidade na história da Alissa. Eu senti que a série esvaziou todos os livros. Ela quis colocar ali todos os acontecimentos numa primeira temporada, meio que pra se ver livre, pro fã poder olhar e falar assim, eu já vi tudo que tá nos livros agora, então agora a gente vai contar a nossa história a partir daqui. E essa coisa com a Rose também me incomodou muito, porque é que não foi tão evidente. E na hora que aconteceu de uma vez. Você viu a história da Rose se dividir entre vários personagens quase que em 2 episódios. Sim. As coisas aconteciam em um episódio, acontecia tanta coisa, tanta reviravolta, e é isso. Isso é algo que me ocorreu, assim, tipo, que não dava tempo pra você também digerir, pro personagem digerir a mudança, né? E aí foi logo nesse momento que também começou a acontecer esse esvaziamento dos plots da Rose. E assim, sem necessidade, sabe? Os plots da Rose, os plots do livro, porque se poderiam ser todos também trabalhados. Porque o problema é você pegar todos esses plots, jogar em tela e não trabalhar nada. Nada foi bem trabalhado, nada foi bem contado, do início ao fim. Um grande exemplo é assim, por que a história é ambientada numa escola, se a escola em si não tem função, se não tem aula. No início existia o treinamento dos vampiros, mas isso era facilmente, você resolvia facilmente colocando uma academia militar, alguma coisa do gênero. Sim. E aí fica confuso, se pra gente que leu está confuso, pra quem tá conhecendo ver agora, eu acho que vai ter gente que não vai nem perceber que aquilo é uma escola, sabe? Porque se você pisca naquela cena que o Christian tá tendo aula com o Mikhail, você não nota. Porque o tempo todo os alunos estão no pátio, estão nos quartos, não tem aula, tirando aquela única aula, nada mais acontece. E você não entende como é que funciona a questão do desenvolvimento dos elementos para cada um, em que momento eles se especializam, como funciona. Eles se especializam. Exato. Então, eu sei que parece confuso a gente tá falando de várias coisas, mas assim, é que vem à mente vários detalhezinhos que a gente vai percebendo que ficaram pelo caminho, os conceitos, e a gente percebe que é confuso para quem tá chegando agora. Como a gente falou, é confuso para nós, que já lemos os livros,
E estamos há anos aqui comentando e analisando esses livros, e imagina para quem chegou agora. E é o objetivo da série, principalmente, angariar público novo, né? Para ela ter um sucesso, para ela ir para frente, para ela gerar uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, ela precisa de público. E eu acho que essa confusão vai ser um dos maiores motivos de falta de retenção. Se a série enfrentar algo do gênero, porque se o espectador não tá entendendo, ele não vai se prender, ele não vai se envolver e ele vai abandonar na hora que ele tiver que... E a série foi lançada semanalmente, né? Então os 4 primeiros tinham que fisgar o espectador e fazer toda aquela introdução pra depois ele querer voltar semana a semana. Sim. E isso me preocupa. Me preocupa que isso não tenha acontecido por conta da confusão, mas eu acho que a coisa que mais me incomodou na série como um todo, e eu só posso falar isso agora que eu assisti os 10 episódios, é o fato de que nenhuma história teve conclusão. Nossa, eles abriram eles tipo, distribuíram muitos plots, fizeram muitas narrativas, nenhuma delas foi bem explorada e nenhuma delas teve encerramento, ficou tudo... tipo, eles deram várias perguntas e nenhuma resposta. Novamente, isso é algo que se faz muito em série de televisão, que ficam 24 episódios e ficam vários plots para a próxima temporada. Porque o público sabe, daqui a uns meses vai começar a próxima temporada e com os mesmos personagens a gente vai assistir a partir desse ponto. E as séries de streaming, elas já não são mais assim. Normalmente as temporadas, elas são mais fechadas. Ficam pontas soltas, é óbvio. Sempre fica alguma coisa pra chamar atenção pra uma segunda temporada. Mas tem um jeito de você fazer, assim, uma ou outra ponta. Principalmente ali, a trama principal. Você deixar ela em aberto pra ter uma continuação, ok. Mas até aquelas tramas paralelas completamente inúteis ou desnecessárias. Eu não preciso nem usar o exemplo do Jesse, que a Luane adora. Aquela questão da amiga do Dimitri, que era casada com o melhor amigo dele, que era guardião, não sei o que. Gente, aquela personagem apareceu em um episódio, nunca mais ela foi citada. A questão das vampiras estarem sendo obrigadas a se reproduzir nunca mais foi citada. Então, pra que ela existiu? Não teve uma conclusão. E isso parece que é forçar. Não, olha, a gente não respondeu nada que é pra você querer voltar pra uma segunda temporada. Eu acho que isso causa um ranço. Que a pessoa fala assim, gente, eles vão ficar estendendo isso daqui até quando? E aí eu vou assistir uma segunda temporada que talvez também não termine, não responda tudo isso, aí eu vou ter que assistir mais uma temporada, enfim. E aí qual a vontade da pessoa de continuar consumindo? E a questão é essa, a retenção do público. Como a gente falou, houve o esvaziamento dos livros, nós que lemos os livros... Chegou num ponto que a gente não sabe o que esperar, porque provavelmente vai ser uma história completamente nova, e aí eu fico em dúvida. Eu, pessoalmente, a pessoa Luene, não sei se a história que elas vão contar a partir daqui pra frente é uma história que eu gostaria de ver, porque eu vim aqui pra ver. A pessoa Gisele tá junto com a pessoa Luene, porque eu tô muito assim também. Porque eu vim aqui pra ver ainda mais agora que a gente tá vendo histórias principais da Rose passarem pra outros personagens. A história ali da Lisa ter sido acusada de estar sendo chamada pra prestar esclarecimento sobre a morte da rainha, aquilo me incomodou muito. Nossa. Aquilo foi bem incômodo. E aí eu penso que quem é fã da série fica com essa sensação de... Eu não tenho mais os meus livros, o que vai vir daqui pra frente, porque não é a Rose, mas tá sendo acusada, é a Lisa... agora o André tá vivo, virou Estrigor, enfim. O que eu vou esperar? Eu fico com medo do que vai vir nessa segunda temporada. E a pessoa que não leu os livros e assistiu e ficou nessa bagunça, será que ela vai ter vontade de assistir a segunda temporada por todos esses motivos que a gente falou? Será que ela entendeu? Será que ela ficou com vontade de, tipo, vou ter que assistir mais uma temporada? E a gente tem que ser realista, né? O streaming, ele não vai colocar um dinheiro alto numa coisa que não vai trazer retorno. Enfim. Você coloca antes você tinha garantido pelo menos o público dos livros, e agora talvez o público dos livros já ficou com o pé atrás, né? Claro, a gente não pode falar por todo mundo, mas é uma sensação que a gente teve de que muitas pessoas estão um pouco decepcionadas, assim, né? Tanto que até
pessoal até parou um pouco de comentar, um pouco de ver no Twitter, enfim, nas redes sociais. Isso eu já esperava, porque muita gente vive a hype ali no momento que tá tendo o lançamento. Mas eu vi as fadinhas irem morrendo conforme os episódios finais foram saindo. Porque muita coisa que se esperava que fosse acontecer não aconteceu. Outras coisas foram tomando frente, tipo, não era tão interessante de ver. Mas eu vou dar aqui a minha opinião, assim, se eu quero uma segunda temporada, eu quero. Porque eu acho que o elenco é muito bom, eu gosto muito dos atores, eles são extremamente acessíveis, eles estavam dedicados, super empolgados, assim, a maioria no primeiro trabalho grande, então você viu que teve entrega da parte deles. E eu acho que eles merecem mostrar mais do trabalho que eles estavam se dedicando tanto a fazer. E eu acho também que segundas chances são válidas, né? Mas se for pra fazer uma segunda temporada nos mesmos moldes da primeira, com roteiros inchados, personagens que ficam mudando de personalidade o tempo todo só pra história girar, e passagens de tempo confusa, isso já me distancia um pouco. Eu acho que daí, se a segunda temporada for desse jeito, pra uma terceira eu não retorno. Eu tô com medo de desejar a segunda temporada, porque vem o tempo todo a vozinha do marido da Gisele na minha cabeça. Você só se arrepende daquilo que você deseja, né? Daquilo que você pede, né? E aí eu fico assim, pensando, né? Tipo, quero ou não quero? Quero ver. Ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade, eu quero dar essa chance, porque, como a gente falou, o elenco é muito bom. Tem alguma chance de melhora se as produtoras elas ouvirem um pouco as críticas, elas perceberem se realmente houve um problema de retenção. Na questão de produção, falta uma pessoa que tenha experiência em streaming. Também acho. Porque elas duas têm experiência com TV. Então, e talvez se acontecer isso, elas tiverem uma orientação, elas sentarem, realmente pensarem, fizerem um roteiro coeso, né, parar e realmente montar esse roteiro antes de começar a filmar, todo mundo olhar, ler se ele realmente faz sentido do começo ao fim, eu acho que dá certo, dá pra a gente ter uma segunda temporada interessante, porque a gente criticou bastante, mas assim, Romitry foi um ponto alto da série. Pra nós duas. Na maior parte do tempo, a Romitry foi muito bom. As interações deles, quando eles estão em tela, eles são muito bons. Mas isso principalmente me incomoda. Por causa dos atores. Então, mas isso eu falo assim, pra mim, a Cici e o Kieran atuando juntos, eles trazem o que há de melhor na atuação um do outro. As melhores cenas deles são quando eles estão juntos. Só que os personagens estão se tornando desinteressantes fora do casal. Que é uma coisa que a gente não via acontecendo nos livros. Puta que pariu. Bloody Promise é o meu livro favorito. E metade dele a gente não tem o Dimitri. Sim. A gente tem a Rose agindo sozinha e correndo atrás dos rolês dela. E a gente não... tem lembranças, tem ela convivendo com a família dele. Mas eles dois ali como casal não tem. E o livro funciona. Eu tenho medo da série não funcionar com eles separados. Porque a Rose é uma personagem que tá ficando desinteressante fora do casal. O Dimitri, ele tem umas escorregadas que, assim, não tem continuidade. Você nitidamente percebe que quem escreveu um episódio não escreveu o outro. Ao contrário do que eu acho que acontece com a Alice. A Alice está num casal morno, chatérrimo. Que eu acho que a pá de cal que faltava pra enterrar o Christian foi o episódio 10. Mas só que ela sozinha funciona, mas ela tá funcionando por quê? Porque ela tá vivendo a história da Rose. A Rose, que era pra Rose estar vivendo, né? Se a Rose estivesse vivendo isso, ela estaria muito interessante, né? Podiam ter deixado a Lisa só no arco da monarquia, ali aquela questão política, que é uma parte grande da história dela, principalmente no 5º e no 6º livro. Mas ainda sentiram a necessidade de tirar acontecimentos da Rose e dar pra Lisa. Isso não desceu. É o que eu tô falando. Não se justificou até agora. A gente não encontrou uma justificativa plausível pra Rose. Por que fizeram isso em relação a Rose? O que
O que eles estão querendo contar em relação a ela? Porque ela não tá funcionando sozinha. E a Rose é uma personagem que brilha sozinha. Sim. Né? Ela não precisa do casal pra ela brilhar. A gente gosta muito de VA por causa de Homitri, mas VA não é uma história só de Homitri. VA é a história da Rose. A gente quer ver a história da Rose. Eu tô da seguinte maneira desde que a série acabou. Eu tô assim, eu espero que tenha sido ruim o suficiente pra Peacock intervir e falar, olha, sozinhas não dá pra vocês continuarem produzindo, porque não tá funcionando pro formato que a gente quer, mas que não tenha sido ruim o bastante pra gerar um cancelamento. Porque cancelar sem ter finalização também me incomoda, porque eu vou olhar e falar assim, puta que pariu, mais uma vez que VA teve uma chance e mais uma vez que VA fracassou. Sim. E aí fica aquela coisa, né? VA é amaldiçoado. Olha, eu acho aí que era pra ter feito mais sucesso do que Crepúsculo, mas os Estados Unidos viram, eu não vou dar ibope pra um russo nem que a vaca tussa. E aí começaram a boicotar a VA. Gente, Rose, ó, muito melhor que Bella, ó, muito melhor, lá pra cima. Em comparação, sim, puta que pariu, não dá. Bom, gente, acho que a gente conseguiu abordar de uma forma geral os problemas da série. Vocês viram vários, os nossos comentários, episódio a episódio, a gente conseguiu esmiuçar bastante a nossa opinião a cada episódio. E aqui a gente deixou uma opinião geral, mas a gente tem algumas ideias de vídeos pra gente fazer ainda, continuar mais o programa. Mais específicos, né, Exato, com mais específicos, abordando alguns pontos que a gente vai falar, vai esmiuçar um pouco mais. Mas a gente quer saber também as ideias de vocês. O que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir mais da gente falando de VA também, pra gente continuar gravando esses vídeos. Aí, nessa expectativa que a gente tá da renovação, até ser renovada, até a gente ter uma segunda temporada. O que mais vocês querem ouvir sobre a série? Falem aqui embaixo nos comentários. E deixem aqui embaixo nos comentários também quais foram as impressões finais que vocês tiveram com essa primeira temporada. Se atingiu as expectativas, se não atingiu, se tava indo bem, depois derrapou. Porque eu sei que tem gente com opiniões diferentes, né? Tem gente que gostou muito, tipo, eu odeio o episódio 8, mas eu conheço gente que gosta. Então deixa aqui pra gente saber, vamos trocar figurinha. A gente quer saber o que vocês acharam. Vocês ficaram decepcionados? Vocês acharam bom? Vocês estão com grandes expectativas pra segunda temporada? Nos contem. Contem que a gente tá curiosa pra saber quais as opiniões de vocês. Então é isso, meu povo. Acho que a gente vai ficando por aqui. É isso. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, vem aqui pro YouTube e deixa o seu like, que ajuda a gente bastante, se inscreve no canal também. E você que tá aí assistindo até agora no YouTube, também não deixe de dar o seu like, né? Por favor. Senta o dedo no like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E divulga pra ver se a gente consegue fazer VA chegar a mais pessoas. Ainda não temos notícias do streaming que vai trazer pro Brasil. Mas eu acredito que começo do próximo ano vai estar desembarcando aqui em terras tupiniquins. Assim, no começo do ano os streamings começam a dar uma listinha do que eles vão lançar durante o ano. A gente vai talvez por ali ter alguma ideia e aí a gente traz pra vocês aqui. Tá bom? Quem sabe a gente já não volta aqui no próximo com uma notícia de renovação, né? Julie Plec prometeu que seria agora em novembro que ela faria o anúncio, então... Estamos na expectativa. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Não deixem de comentar e um beijo. Tchau, pessoal.